Bem, muito boa tarde. Dado o adiantado da hora, peço desculpa pela brevidade com que vamos recomeçar. Temos uma tarde muito longa, no sentido que há muitas intervenções. Peço a cada um dos intervenientes que tome conta do tempo que não poderá chegar aos 20 minutos. O máximo dos máximos seriam 20 minutos. E, portanto, passaria já imediatamente a palavra. Vamos falar sobre vários filósofos do século XVIII, não é? E, portanto, passaria já a palavra à colega Manuela Brito Martins, que irá falar sobre João Batista de Castro. Não é? Já está-se a fazer, então? Eu aqui não precisava de... Mas pronto, deixa-te. Eu não sei que salto tem na nota. Só se algum interveniente, prefiro já. Ora, boa tarde a todos. Não tem som. Olha, é só um pouco. Tem a sua voz, que é muito melhor do que isso. Foi Eu agradeço. Pronto, eu agradeço a organização. Então, se quiserem, chega-se. Porque houve aqui qualquer problema elétrico e, portanto, a aparelhagem sonora não está a funcionar. Se calhar por falta de luz. Suponho que foi aqui. Esse está a funcionar? Suponho que foi aqui. Não está, não. Afinal, não está. Manuela, senão depois atrasamos. Está bem, ok? Pronto, eu agradeço a organização deste colóquio, para me terem convidado e para participar aqui. E eu vou falar sobre um autor que não é assim tão conhecido quanto isso, mas eu penso que a partir, pelo menos, das minhas leituras, eu penso que alguma coisa será dita. Intitulei o Contributo do Padre João Batista de Castro para a História Nacional da sua obra Mapa de Portugal. Há um primeiro ponto, eu vou falar brevemente só sobre a vida e a obra e depois passarei a uma exposição breve sobre o Mapa de Portugal, que é a obra mais importante dele. Tenho aqui ao meu lado, e era isso que eu ia apresentar, uma espécie de catalogação, uma inventariação que ainda não foi feita de todas as obras impressas do Padre João Batista de Castro, e nomeadamente de obras não impressas, portanto manuscritos, não é? Em várias áreas da filosofia, era isso que eu ia apresentar aos senhores, da literatura, retórica e poesia, espiritualidade e literatura devocional, história, epistolário e crítica e, portanto, e por último, obras consideradas dúbias. Portanto, há aqui uma espécie de catalogação que eu já fiz num primeiro momento. João Batista de Castro nasceu em Lisboa a 2 de setembro de 1700. O seu pai era sargento-mor de um regimento da corte. A sua mãe era descendente de uma das principais famílias da Vila de Sintra. Na pequena bibliografia que encontramos na Biblioteca Lusitana de Diogo Barbosa Machado, é dito que João Batista de Castro efetuou estudos de filosofia peripatética na Congregação do Oratório e que prosseguiu os estudos de teologia especulativa no Colégio de Santo Antão dos Jesuítas. Foi ordenado presbítero em 1734, sendo um sacerdote secular beneficiado da Igreja Patriarcal de Lisboa. Em 1736 vai para Roma e é nomeado pelo Papa Clemente XII protonotário apostólico. Diogo Barbosa de Machado tece as mais elogiosas palavras ao dizer, cito, ao tempo que voltava para a pátria, discorreu pelas mais excelentes cidades da Itália, observando com juízo sábio, exame de curioso, tudo quanto era digno de admiração. Da erudição profana e sagrada tem vasta notícia, como também da oratória, poética e história, cujos atos pratica com suma elegância, sendo um dos eclesiásticos mais modestos e eruditos que se venera entre o clero desta corte. Fim de citação. A sua vida decorre, portanto, como estão a ver, durante uma grande parte do século XVIII, em todo o reinado de Dom João V, e uma grande parte do reinado de Dom José I. É praticamente coevo de Ribeiro Sanches, de Matias Aires, do dramaturgo António José da Silva e, evidentemente, ainda que mais velho, de Luís António Bernays. João Batista de Castro é filho do seu tempo e cria, portanto, uma obra que reflete isso mesmo. A sua vasta produção toca os domínios da literatura, da poesia, da religião, da geografia, da história e da filosofia. Mas em filosofia vocês vão ver, quer dizer, não vão ver porque não está aqui, porque na filosofia
dia só repertoriei três textos, que eu depois vou... Diga? Não, foi o João Batista de Castro Madeira. Não, mas ele não tem Castro. Aí é que está o problema. João Batista de Castro, então, foi isso que foi como pediram. E, portanto, uma obra que reflete isso mesmo. Há um João Batista, certamente é oratoriano, mas é só João Batista, e não João Batista de Castro, tal como estava, como foi pedido no e-mail. Por isso, a sua vasta produção toca aos domínios da literatura e da poesia, como disse, portanto, registram-se cerca de 20 obras publicadas, e o Inocêncio Francisco da Silva, no seu Dicionário Bibliográfico Português, efetuou uma primeira catalogação das suas obras. Todavia, ela não é completa. Na verdade, há uma quantidade considerável de obras ou textos já uns impressos e por isso que não chegaram a ser publicados. De facto, as obras manuscritas encontram na sua maior parte na Biblioteca Pública de Évora. Efetuei uma primeira referenciação desses manuscritos, na sua maior, portanto, que estão nessa biblioteca, mas, além disso, corrigi todos os diversos elementos bibliográficos e recolhidos nos diversos dicionários bibliográficos do autor. E não registrei atualmente, sim, registrei um pequeno texto sobre uma polémica entre João Batista de Castro, precisamente, e o quarto conde da Ericeira, sobre a oratória, digamos, sobre a oratória, sobre a ortografia portuguesa, uma grande polémica que existiu. Descobri também um pequeno manuscrito na Biblioteca Pública Municipal do Porto, também, e é um tratado filosófico de João Batista de Castro, que eu agora não vou enunciar, mas, portanto, provavelmente um texto em que pressupostamente o escriba seria Sampaio Bruno, mas eu não vou entrar nesses detalhes, visto que já fiquei um bocado nervosa com coisas assim. Tinham-me pedido João Batista de Castro. Mapa de Portugal. A obra Mapa de Portugal foi escrita entre 1745 e 1758 e teve uma segunda edição revista e aumentada, em 1763. É precisamente esta edição que nós utilizamos neste estudo, porque é uma edição revista e aumentada pelo autor. Segundo nos relata João Pereira Gomes, é através da correspondência tida entre João Batista de Castro e Francisco de Pina e Melo que ficamos a saber que ele não tinha intenção de reeditar a obra. Todavia, Francisco de Pina e Melo incentiva o nosso autor a reeditá-la, considerando-a de muito valor. É uma obra composta em 3 tomos, contendo cada um deles 500 páginas. Portanto, na sua integralidade, são 3 tomos divididos, eu vou dizer como é que eles estão divididos, e, portanto, com cerca de 1500 páginas. Cada tomo está subdividido da seguinte forma. O primeiro tomo está dividido em 2 partes. A primeira contém 14 capítulos e descreve a situação geográfica de Portugal, expondo a disposição antiga e moderna das suas províncias, enumerando os montes, serras e promontórios de maior importância. Descreve historicamente e geograficamente os seus rios e lagoas, bem como toda a riqueza mineral e natural do solo português. Por fim, enuncia alguns elementos da sua cultura e dos seus costumes, em particular sobre a língua portuguesa, e sobre o gênio e os hábitos dos portugueses. A segunda parte contém também 14 capítulos e dedica-se à história política do reino e à prática de governação dos reis e de certos costumes da corte portuguesa. Inicia-se com uma descrição histórica ao longo de vários capítulos sobre a corte portuguesa. Portanto, e depois descreve também as origens históricas da antiga Lusitânia, descrevendo a presença de vários povos que se foram fixando no nosso território ao longo dos séculos. A partir da formação do Reino de Portugal, Batista de Castro apresenta um catálogo das rainhas portuguesas e dos soberanos e descreve alguns aspectos que dizem respeito aos procedimentos políticos e diplomáticos da corte. O segundo tomo está também dividido em 2 partes, a terceira e a quarta parte. Nesta edição de 1763, o segundo tomo inicia-se logo com as correções e adições efetuadas ao primeiro e segundo tomos. Logo após, vem a terceira parte, que contém 7 capítulos e consagra-se à história eclesiástica. Não é preciso. Batista de Castro descreve o estabelecimento da religião católica em Portugal e descreve quais as ordens militares
as ordens religiosas que se estabeleceram desde as origens mais remotas do reino em terras lusitanas. Enumera ainda algumas outras religiões que se estabeleceram outrora neste reino, mas que entretanto desapareceram. Por fim, no capítulo 4, enumera os pontífices e cardeais portugueses. No capítulo 5, repertoria todos os santos e todos aqueles que são venerados em Portugal como pessoas de grande santidade. Descreve ainda as relíquias sagradas e alguns santuários mais importantes existentes neste reino. Já a quarta parte deste segundo tomo contém 5 capítulos. Elenca e sumariza alguns dos escritores portugueses que floresceram nos mais variados géneros dos saberes, recobrindo em particular o período que vai da época quinhentista até setecentista. É aqui que aparece repertoriado o Joaquim Batista Tucumã, quer dizer, simplesmente um oratoriano e referindo as obras deste autor. Há todavia duas únicas exceções cronológicas feitas a este repertório de figuras ilustres, abrangendo os vários domínios do saber, e elas são Santo António de Lisboa e Frei Álvaro de Paz. Portanto, recua só com estas duas personagens. Por último, Batista de Castro discorre sobre a organização militar e política instaurada pelos diversos monarcas portugueses ao longo dos tempos, destacando algumas das figuras históricas mais representativas da defesa do reino e dos seus feitos. Por último, enumera as vitórias mais importantes alcançadas pelos portugueses. O terceiro e último tomo contém a quinta parte. Esta última parte está subdividida unicamente em 3 capítulos. Todavia, cada capítulo, em particular o segundo, é ainda subdividido em 6 parágrafos. Batista de Castro efetua uma inventariação exaustiva, tanto quanto possível, dos bispos da Igreja de Lisboa, desde as origens mais remotas do cristianismo, em terras da província da Extremadura. Já o primeiro capítulo apresenta a explicação das várias tábuas topográficas das principais povoações da província da Extremadura, com uma descrição da cidade de Lisboa antes e depois do terremoto de 1755. Para finalizar esta descrição sumária dos 3 tomos, podemos ainda dizer que os 2 tomos primeiros terminam com um índice temático que o autor denomina como índice das coisas notáveis. Já o terceiro e último tomo não apresenta um índice dos capítulos no início da obra, como os primeiros 2 tomos, mas apresenta um sumário dos capítulos e matérias, no final da obra. De seguida, é incluído um roteiro terrestre de Portugal com uma paginação separada desta quinta parte do terceiro tomo. Este roteiro foi objeto de publicação em separado em várias ocasiões, em 1748 e 1762. Qual é o propósito da obra? Ainda tem tempo? Tem mais 5 minutos. Não, já temos projetado aqui o índice, se quiser. Não sei se querem ver. Vale é que eu... Pronto. Bom, isto deu um imenso trabalho e encontrei esta obra. Eu gostaria de chamar a atenção. Temos aqui os factos cíveis, não é? Isto está esquecido, quer dizer... Exatamente. Aliás, só para lhes dizer, quer dizer, ele elenca nas personalidades ilustres, nunca enumera Luís António Berneiro, por exemplo, mas enumera e fala desse João Batista, oratoriano, certamente, e elenca alguns aspectos, digamos, do seu pensamento, pouco sumariamente, é evidente, mas, por exemplo, Luís António Berneiro nos fala, precisamente. Ora, como eu estava a dizer, esse mapa de Portugal, exatamente, eu tenho aí os 3 tomos, trouxe isso de propósito para ver. Realmente é uma obra que tem algum interesse, não é? Independentemente, tem interesse, eu estou a dizer algum, mas tem interesse. A vasta erudição, uma coisa muito curiosa, por exemplo, quando fala... É muito erudito e as fontes são fontes latinas e gregas. As gregas nunca são diretas, praticamente. São sempre indiretas, isto é, através do latim. Por exemplo, eu achei muito interessante falar de um autor que geralmente ninguém fala, que é Cristóvão Celarius. Cristóvão Celarius, ou Cristóvão Celário, portanto, é um historiador, latinista também, um pouco cartógrafo, e é muito importante, porque, século XVII, porquê? Porque a ele se deve a divisão hoje disciplinar que nós temos dentro da área da filosofia, em antiga, medieval e moderna. É Cristóvão Celarius que faz isto. Nem o próprio Cristóvão Celarius, digamos, teve
enquanto viveu, teve o alcance da projeção que isso iria ter nas próprias universidades. Portanto, eu queria chamar a atenção deste facto, e acho que é o único autor em que me fala deste autor de uma maneira muito clara. Não é? Portanto, revela uma grande erudição, não há sombra de dúvida. Qual é o propósito da obra? O propósito da obra, no fundo, era isto. O padre João Batista de Castro declara na sua introdução ao mapa de Portugal quais foram as nações que levaram a realizar este estudo. São duas, essencialmente. Uma, dar a conhecer aos nacionais o seu país. E a segunda, a dar a conhecer aos estrangeiros conhecimento deste país. Portanto, são dois fatores essenciais, não é? E ele utiliza o quê? Conhecimentos de vários cartógrafos, nomeadamente portugueses, mas não só alemães, flamengos, por exemplo. Portanto, ele está muito consciente dessa situação. Da historiografia também, na área da própria historiografia. Portanto, no fundo é isso. Então eu diria que as razões que levaram a realizar este estudo minucioso sobre o território do Reino de Portugal, demarcando bem as suas fronteiras, definindo bem a sua posição geográfica e continental, dando importância à sua posição estratégica, precisamente. Na verdade, a obra filia-se num tipo de produção típica da sua época, mas que se vai repetir no século XIX. As coreografias, não é? Precisamente. A palavra coreografia que denota imediatamente a sua raiz grega, kora, não é? Que situa, não é? Que coloca, mas ao mesmo tempo delimita. E ele diz-o aqui. Para terminar, eu sei que falta muito, não é? Esta descrição da terra e portanto, do seu ponto de vista físico, geográfico e também um pouco etnográfico. É pena, portanto, eu não tenho aqui pronto. Mais 5 minutos? Portanto, ele dá essa intenção. Na verdade, a descrição da Terra e do mundo não foi feita sempre da mesma forma, segundo Batista de Castro, e, portanto, ele justifica porque é que faz isso. O nosso autor justifica a divisão da Terra, por exemplo, em equinócios, apoiando-se nos estudos dos cosmógrafos, como eu já disse, nomeadamente português, por exemplo, Manuel Pimenta de Miranda, por exemplo, Pedro Teixeira de Albernaz, por exemplo, o João Bautista Oman, ou, por exemplo, Abraham Ortélio, que são cartógrafos quer alemães, quer flamengos. Todavia, a exatidão dos cálculos geodésicos estão bem longe de serem idênticos. E o João Batista de Castro discute isso em função da latitude, da diferença de cálculos na latitude e na longitude relativamente ao polo de Lisboa, por exemplo. E talvez essas fontes, como eu já disse, são fontes importantíssimas. Eu vou deixar isto um bocadinho para a frente. Nomeadamente na história ou na historiografia, várias histórias, não é? Dicionários da história de Portugal, mas especialmente a história eclesiástica. Ele utiliza muito a história eclesiástica também, de vários autores, como Político da Cunha, e outros autores, mesmo da história de Portugal, por exemplo, estou a lembrar, por exemplo, de um autor que não é muito referido, Laclede, Monsieur de Laclede, relativamente à história de Portugal, por exemplo. E quanto digamos, às fontes históricas, por exemplo, utiliza muito, por exemplo, Estrabão, Diodoro Sículo, relativamente à situação, à descrição que ele faz da nação portuguesa, não é? E aos vários povos, não é? Portanto, por exemplo, Diodoro Sículo, por exemplo, Políbio, Cláudio Ptolomeu, mas Plínio, Diógenes Laércio, por exemplo, não é? Quanto às, por exemplo, só para ultimar, quanto, digamos, aos autores, digamos, aos escritores portugueses, terminarei com isso, não se preocupe, com os escritores portugueses, eles são elencados por vários domínios do saber. A teologia escolástica e moral, a estética e mística, a escritura santa, e jurisprudência canónica e civil, filosofia. Talvez, digamos, a inventariação dos filósofos talvez seja a mais curta. Outro autor que não é aqui, que é impressionante, Ribeiro Santos. As ausências também me falam, quer dizer, e isto é interessante. A gramática, a retórica, as belas letras, a oratória sacra, a cómica, a história eclesiástica e secular, a genealogia, a fabulosa, a matemática, escritores, portanto, que se sobressaíram na matemática, a música, a medicina e a cirurgia e a edição vária. Neste longo, eu vou terminar,
Neste longo repertório tão exaustivo e corrigido de forma sistemática, elencando os nossos maiores escritores portugueses, destacamos uma dessas figuras do nosso panteão cultural, o Padre António Vieira, que tem duas entradas aqui, precisamente. E dá-lhe essa importância não só para a Sagrada Escritura, como para a oratória sacra. É que interessante a maneira, o que é que ele diz sobre como deixar este parágrafo sem leitura, porque ele faz uma referência à obra que lá Luís profetaram, não é? Portanto, de realçar que nesta longa lista de escritores, o nome de Luís António Vieira não está incluído, todavia registramos alguma correspondência entre o padre João Batista de Castro e Luís António Vieira. A razão para tal silêncio poderá residir na breve inventariação feita por Batista de Castro sobre os escritores filósofos, mas poderá não ser só isso, mas poderá haver outras razões. Na inventariação dos escritores dedicados à filosofia, Batista de Castro coloca em destaque o curso conimbricense, enumerando os nomes mais importantes que lhe estão diretamente associados. Curiosamente, só um parêntese. De referir que este autor fala de um historiador italiano, Giambattista Capasso, não Giambattista Vico, mas um contraponto. É muito interessante porque Giambattista Capasso é o único que faz um contraponto a outros historiadores, não é? da mesma época, europeus, que não valorizam tanto o recurso do conimbricense, enquanto que este autor faz essa referência. E o João Batista de Castro fala sobre isso, precisamente. No entanto, na secção de medicina, inclui escritores que na sua atividade intelectual foram médicos, mas que produziram também obra filosófica, como, por exemplo, Francisco Sanches, mas cá está, primeiro Sanches não está. De facto, termino, não é? Esta obra conjuga domínios como a historiografia, a geografia, a poética, num propósito de descrever o reino de Portugal nas suas mais variadas formas físicas e culturais. Eis em suma uma breve síntese da obra do padre João Batista de Castro, que poderia inscrever-se no adágio seguinte latino: omne tulit punctum, qui discuit util duti. Terminando, uma forma de tradução simbólica, toda a perfeição é a reunião do útil ao agradável. Obrigada pela vossa atenção. Agradeço à doutora Manuela Brito Martins o esforço que fez e o pouco tempo que teve para nos transmitir o resultado do seu trabalho. Nós estamos condicionados por isso. Ainda para mais foi vítima de um problema histórico, é que os oratoristas, os membros da congregação do oratório, só podiam usar 2 nomes enquanto membros do oratório, não é? E, portanto, há mais do que um João Batista, como há mais do um António Pereira, etc. E, portanto, isso presta-se naturalmente a equívocos, não é? Bom, passo então imediatamente a palavra ao Dr. António Brás Teixeira, que nos vai falar sobre um dos obras de Leiro, Feliciano Sousa Nunes. Peço, por favor, obrigado, de tomar a palavra. Antes disso, eu queria dizer que, no fundo, este equívoco que esta figura que o Dr. Manuel falou enriquece sonoramente aqui o coloco, porque realmente o século XVIII é a ciência natural que aparece, e aqui surge uma figura desconhecida, no fundo, de alguém que se inscreve verdadeiramente na história da cultura, que é um aspecto importante e geralmente procurado. Portanto, acho que esta troca de nomes acabou por ser muito útil, porque nos revelou uma figura injustamente desconhecida e outra faceta desta valorização da ciência do século XX. Agora passo ao meu recado. Pensador ainda em geral desatendido e ignorado, o fluminense Feliciano Joaquim de Sousa Nunes integra-se na linha da renovação e abertura intelectual irreflexiva do período joanino, avançando algumas ousadas propostas críticas do sistema de valores morais e sociais vigentes em meados de 700 no mundo cultural luso-brasileiro. Com base na escassa informação que se dispõe a respeito desta atualidade da cultura, é possível concluir que nasceu no Rio de Janeiro, em data que se desconhece, mas cedo poder situar-se à volta de 1730, pertenceu à Academia dos Selectos, que congregava boa parte da intelectualidade fluminense do tempo, terá exercido cargos de alguns relevo na administração pública
e que terá falecido de insuficiência mental no final da primeira década do século XIX, 1809 a 1810. Da sua obra, que até nós chegou, destaca o discurso político-morais, editado em Janeiro de 1958, e o manuscrito inédito, intitulado Política Basílica, que se encontra na Biblioteca Municipal do Porto e se admite a ver se redigido 20 anos mais tarde. Em concreto, o título completo destes dois textos é o primeiro, intitula Discurso, como é moda do século XVIII, Discursos Político-Morais, comprovados com vasta erudição das divinas e humanas letras, a fim de desterrar do mundo os vícios mais inveterados e infinitamente dissimulados. Esta obra deveria constar de 8 volumes, de que apenas o primeiro chegou a ser impresso, o qual, por conter doutrinas anarquistas na assinatura Cobalina, foi, tal como o manuscrito dos 7 restantes, mandado destruído pelo fogo. Estima que, no entanto, escaparam 13 exemplares, que o autor, portanto, despedira para o Brasil e permitiram as diversas edições que a obra conheceu, a última das quais, em Lisboa, em 2006, pela imprensa nacional. O segundo texto, inédito, intitula-se Política Brasílica dirigida aos venturosos índios da vila do Quebradio, novamente fundada pelo Marquês de Quebradio, Dom Luís de Almeida Soares, Portugal, essa acima há 2 meses. Embora não haja fomentado regularmente o ensino, Sousa Nunes mostra em ambas estas obras ser senhor assinalava na edição e de abundantes leituras, tanto da tradição bíblica como dos filósofos antigos e de alguns medievais, e da mais significativa literatura portuguesa dos 2 séculos anteriores, com particular destaque para Vieira, por quem nutria grande admiração, revelando ainda conhecer algumas das figuras mais destacadas da reflexão portuguesa da sua contemporânea, como Martim de Mendonça, Matias Vaz e Teodoro de Almeida, e dominar diversas línguas como o latim, o castelhano e o francês. Era precisamente o caráter autoridade da sua formação cultural, uma prosa sóbria, clara e elegante, e retoricamente correta e eficaz, abundantemente documenta, que levava a sentir a necessidade de se justificar, por desprovido de títulos académicos, usar de penetrar na República das Letras, do exigente domínio da reflexão filosófica e moral, bem como a sustentar, palavras dele, que a crítica e a reflexão boa, justa e acertada não a dão os livros, nem os títulos, nem os cargos, mas sim Deus, que confere aos homens o claro entendimento, o engenho perspicaz e o juízo exato. Notável é que, se é verdade que se aprende com o entendimento, ninguém é dado a aprender a ter entendimento. Assim como o estudo só por si não confere talento poético ou retórico a quem não o tem, nem a frequência do ensino regular e formal é a condição necessária e suficiente da reflexão. De igual modo, se a filosofia é o estudo de todas as coisas tal como são, tanto podem ser filósofos os que têm completa informação ao conhecimento e pensamento de Platão e Aristóteles, como aqueles que, apesar de nenhum deles terem notícia, hajam recebido de Deus um entendimento perspicaz e não vulgar, discorrendo naturalmente sobre alguns objetos penetráveis ao discurso, os alcançam e conheçam. E, ainda que não hajam custado aulas, tenham longamente estudado sozinho, sendo mestre de si mesmo. Antes de abordar o problema moral, a proposta moral contida em ambas as obras reflexivas de Sousa Nunes, é conveniente esclarecer o sentido que nos respectivos textos tem o termo político, o qual apresenta aqui uma dimensão sobretudo ética, referindo-se à orientação da conduta social do homem aos valores que poderia pautar-se para lograr uma vida moralmente boa nas relações com os outros e consigo mesmo, equivalente, por isso, ao conjunto dos deveres dos membros da sociedade política. Por outro lado, embora as 2 obras de intenção moral do pensador fluminense se contenham, nas 2 obras se contém uma perspectiva ética e essencial não conhecida significativa de alterações ao longo dos anos, no entanto, não pode ignorar-se a diversa natureza de uma e de outra, e diferente objetivo que os subjaz. Enquanto a parte dos discursos que até nós chegou, no fundo, tem um caráter ensaístico e reflexivo, e nela abundando as abordações de autores conhecidos e uma estrutura argumentativa, o manuscrito inédito, dirigido 2 décadas mais tarde, é um texto de seleção marcadamente educativa, formativa e normativa, busca aconselhar ou instruir moralmente um determinado setor da sociedade brasileira a que expressamente se dirige, no caso, os índios da vila do Quebradio,
se bem que o alcance do seu conteúdo seja mais vasto, uma vez que as instruções morais nele contidas se adequavam a toda a sociedade brasileira da época, tratando de um evidente dispositivo retórico limitá-la àquele grupo étnico. O entendimento das propostas morais do filho fluminense pressupõe o conhecimento da doutrina antropológica que estava subjacente e vinha a constituir o seu fundamento filosófico. Admitindo que o ser humano, produto de um ato criador divino, é composto de duas substâncias diversas da natureza, e que em cada indivíduo a criação do corpo antecede a da alma, Sousa Nunes pensava que o entendimento constituía a mais alta potência do ser racional, acima da vontade e da memória, devendo de ensinar, reger e sujeitar todas as criaturas racionais, sem diferença de sexo nem qualidade de pessoas. O pensador luso-brasileiro entendia que a natureza a todos os homens produz iguais, pois todos são nascidos do mesmo Adão, todos nascem chorando e todos acabam morrendo. Com palavras dele. Sendo um modo de proceder que os torna diferentes uns dos outros. O mesmo passo que sustentava ter a mesma capacidade de aptidão intelectual que o homem e defendia que a culpa do pecado original não nos vem de Eva, mas exclusivamente por Adão, já que aquela, ao comer o fruto proibido, apenas terá perdido a graça atual, ao passo que Adão, ao fazê-lo, incitado por Eva, perdeu a justiça original, o constituiu o verdadeiro pecado original e foi causa da alteração ou degradação do estado ontológico do ser humano. Para o humorista fluminense, os valores mais importantes de que o homem dispõe seriam a salvação, em cada seu destino transcendente, a liberdade que lhe permite optar e dar um rumo pessoal à sua vida e a mesma vida. Por outro lado, sabendo que o homem logo ao alcançar e que lhe permite orientar-se na vida tem como fonte a razão, o discurso, a verdade e a experiência. No segundo seu trabalho de intenção moral, Sousa Nunes toma clara posição a favor do absolutismo régio, ao afirmar que, palavras dele, os monarcas são os legados de Deus nos livros do Senhor e filhos adoradíssimos da Igreja, são retratos de Deus na Terra, pelo que na ordem temporal só Deus lhes é superior, sendo por ele que regem, mandam e governam os seus vassalos, assim como é por intermédio deles que Deus sustenta a paz, distribui a justiça, conserva as riquezas e faz felizes os povos. Daí que não hesitassem em dizer que os súditos tinham ao monarca a mesma inviolável obediência, a mais exata fidelidade, e por isso a desobediência ao rei equivalia à desobediência a Deus, supremo legislador e que igual obediência, fidelidade e amor é também devida àqueles que pelo rei governam e mandam, uma vez que são como os seus braços, mãos e voz. Procurando conciliar a ideia de igualdade ontológica dos homens, como vimos esta manhã, está também presente em Matias Aires, que é, aliás, uma das referências do próprio Sousa. Procurando conciliar a ideia de igualdade ontológica dos homens enquanto criaturas divinas, com o doutrina do absolutismo político, notava Sousa Nunes que, se todos são iguais por natureza, o não são por condição. E se Deus nos dá tudo o que temos, e se a cada um reparte o que nos basta, não dá a todos o mesmo, lembrando ainda que, tal como o mundo celestial era composto de hierarquia, também na Terra era a justiça que mandam uns e obedeçam outros, que sem mando e obediência seria o mundo de confusão e horror. Neste segundo livro há também curiosas reflexões de natureza de caráter político-económico, quando Sousa Nunes afirma que a agricultura constituía o primeiro e mais sólido elemento das cidades humanas, que o comércio era o mais sólido fundamento do Estado, deixando também de sublinhar, como já fizeram muitos cursos, a importância e o valor do trabalho. Quanto à agricultura, segundo Sousa Nunes era possível colher os mais sólidos tesouros do Estado, aqui uma pré-fisiocracia, deveria esforçar-se por aproveitar a fertilidade e a riqueza que as terras brasileiras podiam proporcionar, como o delicioso açúcar, o cândido algodão, o excelente café, o arroz, o tabaco, o cacau e a baunilha, servindo para sustentar todos os seus habitantes e garantir a abundância e as sucessivas gerações. O fundamental da agricultura seria o comércio,
que o nosso moralista estava a construir a fim de base dos interesses políticos e equilíbrio das províncias, contribuindo para abastecer as terras de que desfalta e não produzem para enriquecer os agricultores. Acrescia ainda que dispõe do Brasil, palavras dele, de incomparáveis madeiras, de ricos minerais, além da abundante produção agrícola, de lã, de vinho, possibilitava a instalação de manufatura e a produção de bens suscetíveis de ser vendidos no exterior, era da máxima conveniência desenvolver o comércio, tanto interno como externo, fonte segura de abundantes lucros e da maior prosperidade e felicidade do povo. É curioso esta lei. A doutrina moral contida exposta nas duas obras de Cariz Reflexivo das duas obras brasileiras era a de moral conforme à razão e ajustada às leis humanas e divinas, e cujo primeiro postulado era que a vontade deverá andar sempre sujeita ao entendimento, não devendo por isso as paixões dominar nunca o juízo, o qual tem absoluto domínio sobre as potências. Postulado de que decorria o princípio de que só se deve crer o que for visto. Aqui se fundava o ponto de partida da concepção moral do escritor cientista, consubstanciado na afirmação que a grandeza do homem se mede pela extensão das suas virtudes, pelo que o ser bom não está em nascer bem, mas na qualidade das ações praticadas, na conduta conforme à razão, ao amor, ao respeito e à admiração daquelas grandes almas que, nascendo homens, se fizeram iguais. Deste modo, a verdadeira nobreza não viria não da riqueza, do nascimento ou do sangue, mas da prática da virtude das boas obras, consistiria essencialmente em ter de acordo com as leis do entendimento e do discurso, agir conforme os ditames da prudência e da razão, apartados dos vícios e norteados sempre pelas mais altas virtudes morais e sociais. Também a riqueza, para o nosso exigente moralista, não estaria em dispor de muitos e depressíveis bens naturais, da resultado da fortuna de vasta fazenda, mas seria antes constituída por aquilo que mais valioso o homem seria na sua fugaz existência temporal, a vida, a liberdade e a salvação. Obedecendo às definições de Sousa Nunes tomava relativamente à riqueza, achava-se a sua valorização do trabalho, considerava ser a única fonte legítima da propriedade da riqueza, tornando necessariamente injusta na sua origem a riqueza excessiva que nenhum trabalho poderia justificar. Posições como esta anarquistas que estão na base da ordem de destruição do bloco de fé do que foi objeto da obra do filósofo. Para o autor de discursos político-morais, o primeiro dever do homem era o de amar a Deus, que o criou com a mais nobre e perfeita das criaturas, dotado de um espírito imortal e uma alma racional, e para cuja utilidade formou a admirável máquina do mundo. E havendo sujeitado todas as outras criaturas ao seu intento, bom, a todas socorre pela sua providência, misericórdia e justiça infinita. O amor devido do homem ao ser divino, pela encarnação e morte do seu filho que alcançou a salvação, impunha que não só não o ofendesse, mas também que o serviço e obedecesse como a obediente missão de todas as outras criaturas. Relativo ao amor do próximo, ver que o pensador tinha por tão importante como o amor a Deus, encontrava o seu fundamento e a sua razão na igualdade ontológica dos homens, sendo o meio mais eficaz para que os outros igualmente nos amem. O moralista dos homens considerava igualmente como primeiro e fundamental o dever de amar os pais. Pensava decorrer da lei humana positiva e do direito divino natural em que aquela se inspira, por entender que a luz da razão dá a conhecer aos homens que os pais são como retratos semelhantes a Deus, por cujo intermédio lhes concedeu a vida, sendo por isso devido ao respeito e gratidão. Se para Sousa Nunes a virtude constitui o fundamento da nobreza dos homens, são as ações que os distinguem, são as nossas ações que nos fazem o que somos. Esta é a razão da importância da sabedoria para bem viver, para ser amado e respeitado, admitindo como do autor que ser sábio não consiste em seguir civilmente a escola do mestre, porquanto os verdadeiros mestres são a natureza, a experiência e a história, almas da ciência. A proposta moral do reflexivo autor fluminense ocupa o relevante lugar os
conclusões referentes à formação do caráter e à prática das virtudes. É atribuído especial destaque ao valor formativo do ânimo que se pode retirar na adversidade, bem como ao dever de não fazer aos outros o que não queremos que nos façam, a necessidade de evitar a soberba para o autor que tem a sua origem na ignorância, no esquecimento da igualdade natural dos homens, de que não humanidade, na humildade se acha a raiz de todas as virtudes. É motivo aqui exagero neste ponto. Além da soberba, segundo Sousa Nunes, deveria ainda evitar-se a libertinagem e a vaidade, filha legítima da ignorância, e a ociosidade, uma vez pensada que, qual for a condição ou o sexo, ninguém está dispensado do trabalho, que, no entanto, deve ser proporcionada à qualidade das pessoas. Embora entender ser a prudência o mais precioso ornato de um varão, são palavras dele, não deixava o moralista de discordar uma opinião sustentável constituirá a origem da felicidade humana, da prudência. Pois, se assim fora, seria nas nossas mãos de limitar as graças e tornar permanente as venturas o que pensava não acontecer. No tanto que, se a prudência fosse causa no falível da fortuna, não poderia explicar-se aquela predicabilidade do acaso, nem os infortúnios ou as graças originadas em fins desconhecidamente racional, o que provaria, pelo contrário, que a boa ou má fortuna, no sentido que tem a verdade de fortunas, é efeito da providência divina, sendo necessário, por isso, buscar sempre em Deus a causa primeira de quaisquer sucessos, como via para ser venturoso, ciente de que aqueles sempre se encaminham para o nosso melhor bem. Curada a atenção, dedicou ainda o autor da política brasileira à noção de honra, sensal na sua concepção moral, considerando-a como alma de todas as ações sociais do homem, distintivo de conhecimento do atributo que se conquista a partir de luzes e sendo ao Criador, pensava de ela fundar-se necessariamente na razão e no direito natural e positivo, o que resultaria que o homem seria tanto mais honrado quanto mais virtuoso por a sua conduta, quanto mais pesado os escrúpulos da honra do que a liberdade da vida, assim como deveria estimular mais o bem público do que o seu bem particular. Os aspectos que, no entanto, singularizam a reflexão moral de Feliciano de Sousa Nunes e que estiveram de certo na origem da colocação como os adultos cursos e na condenação das suas últimas defendidas como anarquistas, são a valorização do trabalho, pensava constituir a fonte legítima da atividade da riqueza, a decidida importância que atribuía à família ao Estado de Portugal, as suas concepções sobre a mulher e sobre a educação, ou a forma como entendia a nobreza. Isso revelando a experiência vital de quem terá que conquistar o seu lugar na sociedade pelo amor árduo, persistente estudo e assumir sem complexos a sua condição de burguês e autodidata, o que, ao contrário do seu admirado Matias Aires, não procurou outra forma de habilitação que não fosse o reconhecimento intelectual por parte dos homens cultos do seu meio e do seu tempo. Quanto à família e ao Estado conjugal, sustentava o respeito à luz ao brasileiro que, na escolha da mulher, não deveria o homem deixar-se arrastar pela ambição, pelo amor ou pelo gosto, nem de deixar-se seduzir pela beleza ou pelos atributos físicos, dentro de ambos guiar-se pela razão e pela prudência e ouvir o conselho do entendimento, da memória e da vontade. Conviria a atender que o mais estimável dote que a mulher pode levar para a união matrimonial é a virtude, a honestidade, a honra e a discrição, e não precisas e caducos bens materiais. Isto era a tese que eu defendi fundamentalmente na política brasileira. Fruto talvez de uma menos feliz experiência conjugal e familiar, o autor, sem prejuízo, considera ser o estado conjugal um estado santo, um reto completo, que aquele que o adotar não se dispensará apenas a si próprio, pois enquanto o critério é o homem mais livre, pois não o prende a mulher, não obriga o amor nem o governo nas pesadas obrigações do Estado, gasta menos, sofre menos, manda mais, o Estado conjugal, a esposa não é escrava nem senhora do seu esposo, e ambos fazem como duas almas do seu corpo, tornando-se então a autoridade repartida por dois corpos. Portanto, isso já não é tão otimista quanto à bondade do Estado conjugal. A condição de Sousa Nunes sobre a virtude não devia ter
que devia ter a mulher como esposa, estava subjacente a sua ideia de que as mulheres eram tão capazes como os homens de se aproveitar todos os atos de entendimento, sendo mesmo dotadas de uma aptidão singularíssima, que tornava mais úteis e proveitosas em todos os estados, desde que fossem mais sérias e discretas. Pensava ver as mulheres iguais aos homens na parte intelectual e discursiva, dotadas de uma aptidão própria, que muitas vezes torna superior aos homens, em discreto e sábio desenvolvimento. O nosso reflexo biologista considerava não haver nenhuma razão válida para as manter em estados de ignorância e que levá-las de uma instrução presente a proporcionar ao sexo masculino. E nisto ele converge significativamente com a irmã de Matilde, a Teresa Margarida da Silva Horta, autora das Aventuras de Diófano, nesta valorização do ensino feminino. Outra anarquista. A defesa e a evolução da educação, nomeadamente da educação profissional, à par da do trabalho, era precisamente um dos pontos em que o Sr. Armindo mais insistia. Defendia ele ser dever dos pais instruir os seus filhos e introduzir-los naquelas artes liberais e mecânicas para que considerassem ter de maior propensão natural, susceitando sempre preferir aos que estassem os seus meios da respectiva instrução e educação profissional, tudo poupá-lo para depois lhe deixar em herança, visto que os bens temporais e a fortuna são instáveis, podendo desaparecer facilmente, ao passo que os atos liberais ou mecânicos constituía para os filhos o bem mais seguro de se manterem e se a sócios da fazer adversa. Por outro lado, o conteúdo eminentemente ético para se a noção de nobreza, associada à ideia de igualdade natural dos homens que apenas se distinguem dos outros pelo mérito e pelo modo de proceder, fundamentava a sua atitude crítica dos direitos que no seu tempo eram conferidos aos primogénitos e a sua firme convicção de que entre irmãos não havia sanidade, mas a razão, critério para escolher aquele que devia ser oferecido pelos demais. Muito obrigado. Agradeço ao António Teixeira esta iniciação ao pensamento do Vicente Sousa Nunes, esperando que, assim como nos deu a reedição dos discursos político-rurais, nos dê proximamente a edição do manuscrito da política brasílica. Pareceu-nos que para gerir o tempo que temos, teríamos agora uns 5 minutos para algumas perguntas ou observações acerca destas duas primeiras intervenções. Faríamos um pequeníssimo intervalo e depois os outros 3 oradores falariam a seguir para não ser demasiado pesada a sessão, não é? Portanto, se alguém, Miranda Gomes. Eu peço desculpa à senhora doutora Manuel Matheus por não ter instituído devido a sua comunicação na íntegra, porque fiquei um pouco atrasado. Não sei dificuldade em de qualquer maneira, eu vi com a forma consciência minha, com alguma ideia concebida, e afinal, quando a minha ideia concebida não se aplicou. Evidentemente, o senhor João Bautista de Castro é uma pessoa importante do ponto de vista da filosofia, do conceito amplificado, que nós entendemos na filosofia portuguesa. O João Bautista de Castro tem uma escola da filosofia portuguesa na disciplina chamada Antropologia Geográfica. De facto, eu, João Bautista com todas as suas inexatidões, por falta de informação direta no local, e eu tenho provas disso, no respeito ao meu conselho, serviços disparados. A verdade é que ele abriu o caminho para o que foi o primeiro grande exercício científico do levantamento geográfico do continente de Portugal, através do inquérito do Ministério do Reino, determinado pelo Marquês de Pombal, e que agora, julgo que sabem, está a ser publicado numa edição crítica, em volumes, pelo professor Corrado, da Universidade do Minho, que ontem tivemos o prazer de ter entre nós. Creio que vai ser agora em outubro o volume relativo aos distritos da Guarda e do Viseu, freguesia por freguesia. E claro que o João Bautista tem lugar no quadro da antropologia geográfica, da geografia antropológica, como quase quisermos. Mas é o João Bautista, porque no quadro do ano de Verney, que nós agora celebramos,
Quem é ator, ainda que secundário, é o Sr. João Batista, P.P. Batista de Castro, autor do compêndio ou tratado Filosofia Aristotélica Restituta et Illustrata, em que ele procura lançar uma ponte de, digamos, de convivência entre a segunda escolástica jesuítica e a nova pré-escolástica pombalina preconizada no tratado O Verdadeiro Método de Estudar. De facto, o Verdadeiro Método de Estudar prepara o positivismo pombalino, ou, se quiserem, a escolástica pombalina. Mas o autor que está em causa, o autor aqui, é João Batista de Castro, autor do tratado Filosofia Aristotélica Restituta et Illustrata. Henrique, era isto que eu esperava vir, mas espero que, enfim, numa próxima oportunidade, possamos debruçar-nos sobre este tratado, que nem todos nós podemos ler por carência de saber latim, mas também tem acontecido com os conibricenses. Não podemos lê-los todos porque não dispomos latim. De resto, eu peço desculpa à senhora professora por esta minha nota, que peço que aceite como um contributo modesto e não de modo nenhum como uma crítica. Está bem? Muito obrigado. Se me permite, professor Pinheiranda Gomes, eu estou inteiramente de acordo com o que o professor está a dizer. A única coisa que eu queria referir é que os vários dicionários portugueses, o nome de João Bautista, o oratoriano que escreveu efetivamente essa obra que o senhor está aqui a referir, que eu sei perfeitamente, está assinalado unicamente como João Bautista. O único, e isso foi o que me foi dado, foi o nome João Batista de Castro. Portanto, o que eu estou-lhe a tentar dizer é que eu sou, talvez, perante o senhor, perante outros, uma humilde conhecedora do pensamento português, e aceito completamente a sua observação, mas só lhe queria chamar a atenção que quando me pediram, solicitaram, foram João Batista de Castro, e que nos diversos dicionários portugueses, eu tenho aqui um, mas poderia ter em casa, há um João Batista de Castro, aliás, há vários, oratoriano, efetivamente, que quis restabelecer a filosofia aristotélica e tem uma obra, sim senhora, Filosofia Aristotélica Restituta et Illustrata qua experimentis, qua rationes recenter inventus, onde ele utiliza Aristóteles, Descartes e Newton, mas nos diversos dicionários portugueses, e então é preciso, desculpem, é só isto, Sr. Professor, portanto, eu não peço desculpa à organização. Eu compreendo. Se houver desculpa. Um pouco da responsabilidade da mistura dos nomes deve-se ao esperança. O Ministério da Filosofia em Portugal dele não distingue, mas ele não escreve João Bautista, ele escreve João Batista de Castro como sendo o ator da filosofia aristotélica. Depois é que apareceu o João Bautista. Ora bom, mas no levantamento, que do ponto de vista documental, que não tem ainda, é uma união de rival, no Verneio, com o seu tempo, o Dr. António Maria Pendrado apresentou a documentação clara e precisa, que se trata realmente de duas pessoas diferentes, né? O geógrafo e o filósofo. João Batista Chaveta de Castro e o João Bautista de Castro. Está tudo claro, como água, não há problema. Tudo bem. De qualquer forma, Muito obrigado. não é mau, não é? Nada. Meus amigos, peço desculpa, mas para não atrasar sucessivamente os trabalhos. Mas ninguém tem que pedir desculpa. Claro que não. Ninguém tem que pedir desculpa. Faríamos então uns 5 minutos de intervalo e os 3 oradores seguintes desta mesa falariam a seguir. Se nós soubéssemos tudo, não estávamos aqui a fazer nada. Está bem?